Muito bem, pessoal. Vamos lá falar desse assunto intrigante aí, né? Primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Evaldo Reinas. A minha formação é em administração. Fiz também meu mestrado em recursos humanos e tive a oportunidade, ao longo da minha carreira, de buscar aprender um pouco sobre as organizações que aprendem. Eu tive acesso, durante a faculdade, o acesso ao livro A Quinta Disciplina, do Peter Senge, e esse livro me trouxe muita bagagem, me despertou para um assunto bastante interessante, que é entender aquelas organizações que aprendem, por que elas aprendem. Então nós vamos dividir aqui o nosso tempo em duas partes. A primeira parte nós vamos estar falando aqui da questão um pouco conceitual, mas eu vou estar trazendo, até porque a minha característica sempre foi trazer o organizacional, principalmente nas implantações de programas de qualidade e também da ISO 9001. Esses programas, normalmente, eles trazem, levantam, né, emerge na empresa uma grande dificuldade, que é a dificuldade das pessoas se integrarem dentro dos processos. E é exatamente isso que nós vamos tratar um pouco aqui com vocês, trazendo isso para algo bastante prático, ok? Muito bem. Vamos falar um pouco, então, do conceito das organizações que aprendem. Essas organizações, elas tendem a trazer para nós um conceito de que a organização que aprende é aquela que é muito boa em criar, adquirir e interpretar, transferir e reter conhecimento. Então, a base das organizações que aprendem é o conhecimento. Ela cria conhecimento, adquire, interpreta, transfere e retém conhecimento. É importante nós sabermos que uma organização ou um grupo de pessoas, quer você queira ou não, a criação ela vai acontecer. Nós estamos aqui agora reunidos, apesar de nós não estarmos, não é um debate isso aqui, não é um workshop, mas aqui nós estamos construindo um conhecimento, nós estamos criando um conhecimento. Nós todos vamos sair dessa live diferente do que entramos, com mais conhecimento. Nós teremos adquirido conhecimento suficiente para poder, inclusive, interpretar circunstâncias da nossa vida que ocorrerão pela frente. Agora, transferir conhecimento, aí já é um outro detalhe que talvez nós não consigamos fazer. Reter o conhecimento parte do princípio que você retém o conhecimento quando você faz isso de forma intencional. Perdão. Então as empresas, elas de uma forma ou de outra, elas estão criando, adquirindo, interpretando, até transferindo conhecimento, retendo conhecimento, mas sem a qualidade de ver exatamente, com a intencionalidade de que isso aconteça. Então as organizações que aprendem são aquelas que conseguem enxergar isso. São aquelas que têm uma cultura de transmissão de conhecimento. Tá? Um outro tópico importante também, além deste que eu acabei de falar, é de modificar o comportamento das pessoas por razões de negócio e de competitividade e refletir o novo conhecimento no seu próprio contexto. Então, tudo isso que acontece dentro da empresa modifica as pessoas, faz com que as pessoas se transformem, faz com que as pessoas tenham um conhecimento maior. Então, quando você sabe, tem conhecimento disso, isso você consegue elencar qual é esse novo conhecimento e aplica ao seu contexto para poder tornar a empresa mais competitiva e até para dar razões especiais ao seu negócio, ok? Uma outra característica interessante, a organização que aprende é aquela que sistematicamente e de forma contínua executa os seguintes passos. Então, se você conhece uma organização que aprende, ela ela consegue recolher informação. E que tipo de informação? Informação sobre clientes, sobre fornecedores, sobre concorrentes, tendências sociais, econômicas, tecnológicas, reguladoras. Então, tudo aquilo que é o entorno da empresa, a empresa consegue obter e recolher informações. Ou seja, isso tem que estar anotado em algum lugar. Isso tem que estar registrado em algum lugar. E não somente na cabeça das pessoas. A maior dificuldade que eu tenho encontrado na aplicação da cultura da qualidade
é porque muitas informações estão nas cabeças das pessoas e não necessariamente registrado em algum lugar. Quando nós registramos, né, o próprio professor Falcone, ele fala muito disso. Quando você registra uma informação, de alguma forma, ela está categorizada para o próximo vir e ter conhecimento dela, para que ele não faça somente pela minha percepção. Ou seja, existe um padrão onde as coisas devem ser feitas e isso é importante ter esse registro. Eu só posso analisar se eu tiver esse registro. É onde entra o segundo tópico. Então, primeiro, recolha a informação. Segundo, analise as melhores práticas, ou seja, compare os seus resultados com os de outras empresas e de outras organizações. A única forma de você conseguir entender se isso está sendo uma boa evolução ou não. Porque de que vale eu crescer 10% se o mercado todo está crescendo 30%? De que vale eu ter uma nota de avaliação do cliente ou repetições de compra se outras empresas estão tendo repetições acima? Então é importante que eu esteja antenado, e isso existe uma palavrinha bastante difundida aí quando entrou os programas de qualidade na década de 90, que é a palavra benchmark. O benchmark, que são as melhores práticas da concorrência ou do mercado. Terceiro tópico, aprender com as próprias experiências e registrar o histórico. Então é importante eu saber o que acontece no mercado, nas outras empresas, mas é importante também que eu tenha muito bem registrado todas as ocorrências que acontecem dentro da minha empresa, sejam elas do cunho comercial, sejam elas do cunho operacional. Por exemplo, registro de problemas, registro de falhas, é importante, mas é importante também eu desenvolver aquilo que é bom. Né? Onde entra um outro tópico que é experimentar novas abordagens através da inovação. Quando nós falamos em inovação, é muito comum que venha à tona das pessoas a transformação tecnológica. Claro, ela é muito importante, ela tem sido um elo extremamente importante para as empresas que estão inovando, que estão crescendo. No entanto, essas empresas elas têm uma grande dificuldade de registrar aquilo que é bom. Normalmente elas só registram o que é ruim. São os problemas, são peças quebradas, são atrasos de produção, atrasos de entrega, nota ruim, faturamento baixo. Mas é muito importante que nós olhemos também as coisas boas. Não é possível que empresas que estejam há tantos anos no mercado não tenham condições de ter um registro daquilo que elas são boas. Eu normalmente, quando começo uma palestra falando sobre aprendizagem, eu mostro sempre as notas de desempenho da minha filha na escola num dado momento da vida dela. E ela tinha ali uma nota baixa de matemática e uma nota ótima de inglês. E eu peço para as pessoas, olhem essas notas e vejam, em que eu devo investir na minha filha? A maior parte das pessoas diz, você deve investir em matemática, porque em matemática ela vai ter melhores notas. E ao final da palestra, normalmente eu digo exatamente aonde eu vou investir, se é em matemática ou se é em inglês. E hoje, no final deste encontro, eu vou te dizer isso também, tá bom? Daqui a pouco eu falo para você, ok? Mas as boas práticas que acontecem dentro da empresa, elas são muito mais fáceis de ser desenvolvidas do que as práticas que eu olho para fora da empresa. Até porque a prática de bons negócios, de boas práticas dentro da empresa, ela evoluiu do quê? Do conhecimento que foi construído através do grupo. Este grupo que criou este conhecimento é que tem condições de desenvolver ainda mais. É como se eu tenho um saco de laranjas, eu preciso tirar uma laranja podre, mas eu preciso também colocar uma laranja boa, certo? Porque se eu deixar o espaço, muito provavelmente isso também tenderá a perder um pouco de efetividade. Um outro tópico é a resolução sistemática de problemas e a implantação de novos processos. Claro, eu também não posso deixar os problemas de lado, mas eu preciso verificar também, para corrigir um problema, que partes do processo eu preciso melhorar. Aí entra um tópico muito interessante. Tem empresas que são especialistas em resolver problemas. Enquanto não tiver problema para resolver, ela não funciona. Claro que isso é importante, resolver problema, volto a reafirmar. Mas é importante que nós tenhamos também processos que andem de forma cada vez mais ágeis. Então, se eu não tenho um problema, eu tenho que criar um problema dentro de um processo para poder transformar esse processo cada vez mais agilidade. E o último tópico, transferir o conhecimento para toda a organização. A capacidade de disseminar esse conhecimento
ela é extremamente importante para que as outras pessoas possam entender, e aí é onde eu faço a dimensão do aculturamento. Tá? Quais são os objetivos das organizações que aprendem? São as ações e os resultados em que a empresa se compromete a atingir para aproximar da realidade a visão da organização. Toda empresa ela funciona com base num objetivo geral, numa visão específica. São os obstáculos a transpor para concretizar essa visão. É exatamente um dos objetivos, o primeiro grande objetivo das organizações que aprendem. O segundo, a vantagem de definir linhas orientadoras, definir um rumo para a organização. Porque uma coisa é eu ter a visão, eu sei lá onde eu quero chegar. E as organizações que aprendem, elas conseguem definir melhor qual é o caminho, qual é o passo a passo que eu vou seguir para poder realmente atingir a minha visão. Isso vai dar maior segurança, maior tranquilidade, para explorar os próximos passos, as próximas disciplinas, porque as pessoas elas sabem para onde elas caminham. Né? Daí a importância de passar por essa fase, ainda que superficialmente, antes de seguir as fases restantes. Quais são as características das empresas que aprendem? Tá? Isso é bastante interessante porque as características normalmente a gente esquece um pouco, né? Mas elas estão baseadas em modelos mentais. Nossa, esse assunto de modelo mental ele é um assunto muito intrigante, sabe? Por quê? Quando você fala de modelo mental, a gente já pensa na psicologia, já pensa numa série de coisas aí que até deixa a gente assim, pô, parece um negócio tão filosófico essa questão do modelo mental, né? Mas ele o que me provoca mentalmente para que eu faça o resultado acontecer de forma intencional. Então, é abandonar velhas formas de pensamento. Então, se eu tenho um sistema que funciona hoje, só que ele me ocasiona, eu teria condição de fazer melhor? Tenho condição de fazer melhor. Então, eu preciso quebrar esse paradigma e esquecer esse passado, mesmo que ele seja bom, para escolher um passado um futuro novo. Né? Nós devemos desenvolver novos cenários e outras maneiras de fazer tão bem aquilo que nós já fazemos bem. Não somente corrigir problemas, volto a reafirmar, porque quando nós falamos de organização que aprende, ela não aprende a corrigir problema, ela aprende a evitar o problema no futuro. Todas as vezes que eu faço consultoria de qualidade, uma coisa que eu sempre pergunto, e aí, resolveu o problema? Está tudo funcionando? Nossa, está ótimo. Beleza. O que é que foi feito para que no futuro isso não volte a acontecer? É esse que é o X da questão. Eu não posso permitir que as coisas aconteçam novamente. Então, eu sou especialista, tenho até um padrão para corrigir as coisas. Né? Segunda característica. Então, a primeira é modelos mentais. A segunda, domínio pessoal. É ter um espírito aberto perante os outros. É ser o melhor no lugar aonde eu estou. Eu preciso me perguntar, por que não fazer de outra forma? Eu preciso viver eu chamo até de uma inquietação permanente, mais saudável. Não é uma questão de criticar o que acontece, mas é uma questão de ter um pensamento crítico sobre a circunstância. E vamos diferenciar. A crítica, normalmente eu boto um defeito. Vamos falar bem o português, claro. A crítica é quando eu não concordo e coloco um defeito naquilo que está acontecendo. O pensamento crítico, ele me faz desenvolver um ponto de vista a respeito daquilo com base em várias fontes de informação. Elas vão subsidiar aquilo que eu estou tomando decisão. Eu aprendi isso no curso de administração com um professor que me ensinou muito, porque ele dava um texto para nós estudarmos, e na prova ele fazia somente uma pergunta. E ele dizia para nós, não importa o que você vai responder, se sim ou não. O importante é que você fundamente a sua resposta. Porque era com base na fundamentação que ele iria corrigir isso. E é exatamente isso o que o domínio pessoal tem que nos permitir. Eu vivo questionando o que eu faço, para entender e garantir que eu possa conseguir uma forma melhor de fazer isso. Terceira característica,
raciocínio sistêmico. Eu tenho que entender que eu estou dentro de uma organização e vários outros setores, eles estão dependendo, ou eu dependo também de outros setores. Existe um sistema que faz com que a organização funcione. Perceber essas inter-relações e interdependências, porque queiram ou não queiram, elas existem. Existem, acontecem e uma interfere na outra. Nós precisamos ser capazes de ver ao mesmo tempo a floresta e a árvore. Se insiste, o sistema resiste. Então, quanto mais você insistir, mais o sistema vai resistir. Então, se é na sua empresa existe muita resistência, talvez é porque está insistindo numa coisa, quando deveria ser capaz de olhar o todo. Talvez fazer as pessoas ver de forma sistêmica vai ser uma forma de te ajudar. Isso ajuda muito hoje as pessoas que estão procurando emprego, as pessoas que estão buscando uma nova oportunidade, porque as empresas estão olhando isso. E durante a entrevista, o recrutador vai querer ver o seu perfil profissional. O quarto, uma visão partilhada. Elaborar uma estratégia que reúna consenso. Então, eu não posso colocar goela abaixo falando português claro. Eu preciso criar, e dessa criação tem que vir uma aspiração comum. Todos têm que enxergar que as coisas realmente elas estão moldadas para que todos os membros da organização eles possam ter todos os seus sonhos realizados. Eu sempre, nas minhas sessões de recrutamento, eu ajudo pessoas a conseguirem seus empregos, a melhorar sua empregabilidade. Também ajudo empresas a contratar bem. E uma coisa que eu sempre falo assim, olha, para as pessoas, nós aqui na empresa, nós temos uma visão e temos sonhos. E eu digo para a pessoa qual é a visão e quais são os sonhos da empresa. Mas eu quero também que a pessoa me diga qual é a visão dela e quais são os sonhos que ela tem, para ver se isso vai dar certo. Porque nem sempre a melhor pessoa é aquela que vai ser a melhor para aquela função. Às vezes você tem uma pessoa excelente, uma pessoa muito boa, mas ela não cabe dentro do seu quadro, talvez porque ela está além do que as pessoas que estão próximas a você, está muito além daquela pessoa. E, eventualmente, isso pode até atrapalhar a organização, em vez de ajudar. As pessoas precisam ser encorajadas a partilharem as suas visões sobre o futuro da empresa. Então, se alguém comenta, às vezes tem aquele negócio, né? Rádio tamanco, que o pessoal fala muito, as pessoas nos bastidores falam, essa empresa, não sei não. Gente, não adianta falar nos bastidores, tem que falar lá para o topo, tem que falar para quem realmente decide dentro da empresa, porque senão a sua voz nunca vai ser ouvida. Eu gosto muito de uma historinha, não vou contar ela aqui, mas vocês depois podem procurar aí, que é uma historinha, você vai procurar na internet e vai achar. Um pessoal que um dia pegou fogo na floresta, eles comiam porco cru. Aí pegou fogo na floresta e aí não tinha mais porco cru. Tiveram que comer porco assado. E eles gostaram do porco assado. Aí eles começavam a pôr fogo nas florestas, criava porco nas florestas, botava fogo nas florestas para comer porco assado. Até um dia que apareceu um cara e falou, gente, vamos fazer uma fogueirinha, assar um porco só? Aí teve um cara que falou, pelo amor de Deus, rapaz, não fala isso, porque você dá essa ideia aí, onde é que nós vamos jogar toda essa estrutura que nós criamos? Então é mais ou menos por aí que se segue realmente as coisas, tá? E o quinto é a aprendizagem grupal como característica das organizações que aprendem. É o trabalhar em equipe para satisfazer. Então, qual é o motivo de nós estarmos reunidos? Para satisfazer a visão da empresa. Ouvir, ouvir, ouvir. É preciso levar conflitos e dilemas para a sala de reuniões. É preciso fazer isso para ganhar uma inteligência coletiva, em vez da inteligência individual. Às vezes a inteligência coletiva ela é muito boa, claro que ela tem um valor inestimável. Às vezes o conhecimento individual ele também é importante, mas ele por si só fica jogado às traças. Às vezes você tem uma grande ideia para dar para o seu negócio desenvolver, para a sua empresa desenvolver, ou sua carreira também, né? E às vezes você fica quieto, né? Você não conhece aquelas pessoas que têm milhões de boas ideias? Sempre tem boas ideias, mas ela nunca consegue... Deixa eu mandar um aceno para algumas pessoas aqui que estão nos assistindo. Um abraço, pessoal, obrigado pela participação. Nós já estamos lá também na live do YouTube, com várias... Olha, tem bastante gente assistindo lá no YouTube também. Bacana, bacana. Vamos lá. Então, falamos das características
Agora nós vamos falar um pouco quais são as vantagens de ter uma organização que aprende. Ela torna a organização mais competitiva no ambiente em que ela está inserida. Por quê? Essa empresa ela tende a caminhar melhor com seus próprios esforços, e aí eu cito sempre um exemplo que eu nunca canso de dizer nas minhas palestras. Nós temos aí uma concepção, e eu não vou apresentar aqui, não vou entrar no mérito da questão, mas vamos lá. Dizem que a Coca-Cola é uma marca que jamais vai sumir do mundo. Tanto é que ela não é mais uma marca de refrigerante. Hoje ela é marca de um negócio, tá? Coca-Cola Company. A Coca-Cola, ela é líder no mercado onde ela atua. Aí eu pergunto, qual que é a motivação da Coca-Cola? Para quem que ela olha para continuar sendo o melhor do mundo? E algumas pessoas dizem, ela olha para a Pepsi-Cola. É comum para nós aqui, que temos esse refrigerante aí como o segundo refrigerante de cola do Brasil. Em alguns lugares do mundo, a Pepsi já é segundo, já é primeiro em alguns lugares, mas não vamos entrar nesse mérito de questão. No mundo, a Coca-Cola ainda é. Quem que é o concorrente dela? É ela mesma. Se ela for melhor que ela a todo momento, certamente ela vai sempre se manter no topo em primeiro lugar. Então, as organizações, por que ela é assim? Porque ela é uma organização que aprende. A Ambev, estamos aqui falando de bebidas, né? Até porque a Coca-Cola e a Ambev têm vários pontos em concorrência. A Ambev tem esse preceito, ela define 4, 5 objetivos, 4, 5 focos, 4, 5 indicadores e manda brasa em cima dele. Porque ela é uma organização que aprende consigo mesma, ela não fica olhando só para fora, ela também olha para dentro. Ela se referencia fora, mas ela também olha para dentro. Então isso é uma organização que aprende. O grande segredo dessas organizações. O que é aquilo que leva para baixo uma organização? Certo? Bom, segundo Peter Senge, né, algumas coisas que levam para baixo é quando o cargo da pessoa vale mais do que ela dentro da empresa. Então, quando a pessoa diz, eu sou o meu cargo, ela limita a função dela e também não trabalham objetivada realmente na visão da empresa. O segundo tópico é, o inimigo está lá fora. Ela sempre acha que é o mercado, é o governo, é a sociedade, é a economia, tudo atrapalha o negócio dela. Ela nunca olha para o próprio umbigo. Terceiro, a fixação está em eventos, ou seja, a ênfase é só no curto prazo. Não que eu não vou entrar no mérito, um dia eu vou fazer uma live sobre os indicadores OKRs, que são indicadores de curto prazo, mas vocês vão entender depois numa outra live o que isso quer dizer. Neste momento, é importante saber que a fixar em eventos quer dizer o quê? Temos uma campanha agora de vendas. E aí eu debruço em cima dessa campanha, faço campanha de recuperação de cobrança, campanha de produção, faço tudo isso. Aí todo mundo se esforça muito e consegue atingir o objetivo. O que acontece depois que atinge o objetivo? Aquele relaxamento, aquele conforto. Essas são as características de organização que não aprende. Outra, a não conscientização das mudanças. Aquele negócio, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim, eu vou ser sempre Gabriela. Não, a falta de atenção, ela normalmente puxa os indicadores para baixo. Eu acabo me prendendo a algumas coisas. Tem várias histórias. Nas palestras eu conto um pouco dessas histórias aí, daquele senhor que tinha um carrinho de pipoca e ele conseguiu educar o filho dele numa grande universidade, foi para os Estados Unidos, fez mestrado, fez tudo. Quando ele voltou, ele ouviu falar de tantas crises que estavam acontecendo no Brasil e falou, pai, olha, é o seguinte, o senhor vai ter que diminuir os seus negócios, porque o seu carrinho, né, a crise, foi indo para o velho e acabou perdendo a única fonte de renda que ele tinha na vida, que era o carrinho de pipoca dele, e que deu todo o estudo para o filho dele. Né? Porque ele só consegue olhar para dentro. Né? Então, quer dizer, eu preciso entender que quando o mercado se apresenta, eu preciso entender o que é que eu posso fazer para sobreviver nele. Alguém está sobrevivendo. E é dessa forma que eu devo atuar. Então, não se conscientizar de que as mudanças são necessárias também é uma coisa que leva para baixo as organizações. E o outro é o mito da equipe administrativa. Ou seja, entender que se eu vou bem nas rotinas, está tudo normatizado,
se está tudo padronizado, e claro, eu não estou dizendo aqui, normatização, padronização são importantes para os preceitos da qualidade e para o bom andamento dos negócios. Para evitar que os vícios passem de um para outro, eu preciso deixar isso registrado em algum lugar. E é claro que, agora achar que isso aí é função dos demais, que eu não tenho participação nisso, é não conseguir ver a empresa de forma sistêmica. Ok? Vamos lá. E, então essa aí é a parte conceitual do negócio, né? É importante aí que se vocês tiverem alguma informação, alguma pergunta que vocês quiserem aí, faça isso. Não souber responder agora, nós vamos responder em outro momento, tá? Até agora ninguém escreveu, só está assistindo aí, bacana. Chegou ali também o Marcelo, a Amanda, a Aline, a Thaís, a Liandra, também estão aí participando, né? Legal, muito bacana isso aí, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só selecionar aqui a transparência, tá? Ok, vamos lá. Deixa eu botar só o slide e já vamos. A empresa de forma sistêmica. Ok? Ok, bacana. Então essa aí é a parte que eu gosto, né? Bacana, então vamos lá, gente. Bom, agora vamos lá para os aspectos, né? Nos próximos 30 minutos, vamos para os aspectos, né? Afinal de contas, né? Qual que é o contexto das organizações que aprendem? A palavra-chave para as organizações que aprendem é desafio. A partir do momento que você busca desafios constantes, você está buscando o aprendizado. Você que está aqui nessa live agora, talvez tenha vindo, né? Porque você viu o tema, achou um tema interessante, talvez você já me ouviu em alguma outra palestra, talvez você já esteve lá no meu canal do YouTube, lá na Gestão da Qualidade. Eu tenho um canal lá com alguns vídeos interessantes que fala mais sobre qualidade ISO 9001. Talvez você queira aprender, está aí cadastrado aí na Sejura, afinal de contas, é uma instituição que cresce a cada dia. Aliás, aproveito para você ir lá no YouTube, se inscrever no canal para ter acesso a mais vídeos, tá? Então, a palavra-chave é desafio. Esse aprendizado ele foi dimensionado por quem? Por Peter Senge, no seu livro A Quinta Disciplina. As organizações que aprendem, então, são organizações aprendizes, capazes de se renovar e inovar continuamente. Então, aquele preceito de aprender a solucionar problema não caracteriza a organização que aprende, tá? É importante que as organizações que aprendem são aquelas que são capazes de se renovar e inovar continuamente. Nós temos casos aí, por exemplo, de empresas, por exemplo, a Nokia, né? Hoje ela tem no mercado que ela trabalha hoje nos telefones celulares, ela não está mais, ela virou o Windows Phone, né? E também o Windows Phone também não foi expertise aí da Microsoft. Mas a Nokia está presente hoje, por exemplo, em modems, roteadores aí de internet. Mas ela é uma empresa que há mais de 100 anos atrás, sabe o que ela era? Uma pedreira. Ela tirava pedra, triturava pedra para fazer calçamento, essas coisas todas. Ela era uma pedreira. Ela teve várias transformações ao longo do tempo, né? Outra empresa que nós vemos hoje também, que modificou bastante, por exemplo, são empresas que acabaram remodelando a sua forma de atuar. Eu cito no Brasil o caso das lojas americanas, por exemplo, né? Que ela sempre foi uma empresa, até a década de 90, a empresa você encontrava tudo e o mais barato. Hoje você já encontra melhores marcas, sistema de logística interessante. Foi o primeiro sistema de venda pela internet que gerou resultado. Por quê? É uma empresa que se renova a cada dia. Ela aceita opiniões, aceita sugestões, e é exatamente isso o que faz com que as empresas possam se transformar. Segundo o Senge, a proposta ela é o resultado, então, de 5 componentes que eles se desenvolvem separadamente. Isso que é importante. Às vezes nós queremos fazer com que esses 5 componentes eles funcionem concomitantemente. Eles já funcionam, mas nós precisamos ter a consciência de que eles se desenvolvem separadamente. Então eu tenho pessoas, por exemplo, lá que nós vimos aquelas 5 características: raciocínio sistêmico, domínio pessoal, conscientização dos modelos mentais, a definição do objetivo comum
e o aprendizado em grupo. Então, o raciocínio sistêmico é entender. E aí, infelizmente, existem muitos empresários que têm a dificuldade de conseguir enxergar o seu negócio financeiro, contábil, recursos humanos, marketing, produção, logística. Infelizmente, tem empresários que não conseguem ver isso. Como também tem empregados que não conseguem. Principalmente se você está dentro da produção e a produção realmente ela usa muito da pessoa, a pessoa não consegue ter a visão de como elas se interrelacionam com outras funções dentro da empresa. Isso prejudica muito as organizações que aprendem, né? O domínio pessoal consiste em esclarecer e aprofundar continuamente. Lembra lá? Objetivo pessoal e o objetivo da empresa. E esse domínio pessoal, que é o conseguir integrar, e aí eu preciso entender os objetivos de todos que estão trabalhando comigo. Por isso que é importante admitir bem, selecionar bem, e nós que somos profissionais, nos prepararmos bem para entrevistas. Por quê? Isso, de alguma forma... Desculpa aí, gente, estou com a garganta um pouquinho ruim. Mas isso, de alguma forma, vai impactar na decisão da pessoa admitir você ou não. Esse domínio pessoal, peço que vocês se aprofundem na quinta disciplina de Peter Senge, porque o domínio pessoal ele é chamado de base espiritual da organização que aprende. Por quê? As pessoas que estão lá dentro da sua empresa estão tomando decisões. Essas decisões que elas estão tomando está impactando positiva ou negativamente no seu negócio. É isso que nós precisamos entender. Quer você queira ou não, as pessoas estão lá trabalhando e, assim, se você não está atingindo sua visão, talvez porque todos também não estejam. Um tempo atrás nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que é impossível a pessoa deixar os seus problemas pessoais fora do negócio, como também é impossível não levar problemas da empresa para dentro de casa. O que nós precisamos ensinar as pessoas a conviver com isso, porque vai ser inevitável. Vai chegar em casa bravo ou motivado com a empresa, vai chegar na empresa bravo ou motivado com a esposa, esposo, com filhos, né? Então isso vai ajudar muito, se nós tivermos a consciência de preparar as pessoas para que elas entendam que isso vai estar presente nela, mas não precisa afetar o seu desempenho no dia a dia. O terceiro, que é aquela questão dos modelos mentais, e aí Peter Senge já fala do modelo mental enraizado. Então nós só falamos lá de modelos mentais, mas quando ele fala enraizado, o que quer dizer isso? Raiz pressupõe que isso precisa crescer. Então é importante que a empresa invista na raiz do modelo mental. Então eu vou preparar as pessoas que estão comigo para aprenderem a raciocinar, tomar atitudes, tomar ações com base em evidências, com base em fatos. Não adianta eu ensinar ele a usar um instrumento se eu não der para ele a razão do uso daquele instrumento. E isso ajuda as empresas a crescerem. Então eu preciso trazer à tona os modelos. Para isso existe um aspecto muito interessante chamado de avaliação 360 graus, que funciona muito bem. Não é a solução definitiva, mas funciona muito bem. Que é a base realmente da aprendizagem organizacional, é a decisão de se fazer e de se construir. Demora, né? Eu tenho empresas, por exemplo, que já há 3 anos eu faço consultoria e ela vem avançando, né? Mas ainda não está definitivamente dentro daquilo que se espera da empresa, tá? Agradecer um pouquinho mais aí também a Sarman78, Kleber, né? Kleber Antônio, é isso? Também entrou, a Carol, também a Carol Yesh, nossa consultora aí, que tem aí, né, Carol? Você tá aí com uma live aí para quinta-feira, é isso? Já tá certo, né? A fazer uma propaganda para Carol aí também, que ela tem uma live na quinta-feira aí. Depois vocês que receberam também esse comunicado desta live também vão receber. Então, para as organizações que aprendem, para que a aprendizagem, né, seja alcançada, há necessidade que haja um processo contínuo e integrado entre esses 5 componentes, sanando as deficiências da aprendizagem. Então, claro, eu preciso que haja uma consciência, e não precisa ter uma pessoa para cuidar disso, né? Também lá, Rê Marques também está aí, acabou de entrar, seja bem-vindo, bem-vinda, né? A gente percebe ainda que mais mulheres participam das lives, lá no YouTube também, a maior parte lá está sendo mulher também.
as mulheres estão dominando o mundo mesmo aí, estão mais interessadas realmente. E é isso mesmo, gente. Você só vai mudar e só vai poder fazer algo melhor se você realmente buscar a informação. Então, só recapitulando aqui, a visão sistêmica, o domínio pessoal, os modelos mentais, o objetivo comum e o aprendizado em grupo, que é a quinta disciplina, são chamadas das 5 disciplinas e é elas que nós precisamos estar atento para poder fazer da nossa carreira, do nosso perfil profissional, o perfil daquelas pessoas que fazem realmente diferença nas organizações, ok? Caminhando já para a última parte aqui, na maior parte do período pós-guerra, quase todo o aprendizado dentro das organizações, ele foi feito pela alta administração, que lutava com as questões administrativas mais profundas. Ela investigava a finalidade e a essência da empresa, equilibrava as forças em luta, abria novos caminhos, técnicas administrativas surgiram, os modelos aí, nós temos aí, né, por exemplo, a GM foi um grande exemplo de modelo de gestão aí na década de 50, já a partir da década de 70, 80, o modelo japonês de negócio, né? E é interessante, né, que os japoneses tentaram vencer o Ocidente pela guerra. Aí eles não conseguiram e entregaram de mão abanando. Os Estados Unidos tinha 2 pessoas, né, o professor Deming, ele era americano e o americano não dava muita bola para ele. Aí como aquele país que destrói o outro precisa ir lá para ajudar a crescer o país, manda o Deming para lá. E o Deming foi lá e implantou o processo de qualidade total no Japão. E o Japão é isso que é hoje, né? Reconhecidamente, os carros, nós temos uma paixão por carro, né? Os melhores carros são japoneses. Então, Honda, Toyota, estou aqui falando os nomes, mas não ganho nada, não estou fazendo propaganda. Mas, assim, são onde tem os clientes mais satisfeitos, né? Eu, por exemplo, não tenho nenhum deles, mas estou muito satisfeito com o que eu tenho também. Acho um excelente carro, tá? Mas existe uma evidência, porque os japoneses começaram a fazer o seguinte: vamos lá pegar o que o americano faz, que vende bastante, vamos desmontar todo ele e vamos ver o que fazemos melhor. O próprio carro da GM, sabe aquele negócio do eu sou o meu cargo, que nós falamos aqui na live? A GM tinha muito disso, ela cresceu demais, precisava ter um engenheiro para cada tipo de parafuso que colocava nos carros da General Motors. O japonês, quando desmontou um Chevrolet, que era um dos carros mais vendidos no mundo na época, quando ele desmontou o Chevrolet, ele verificou que dava para fazer com um tipo de parafuso só, aquilo que era feito com 3 parafusos diferentes. E ele passou a fazer com um parafuso só, aquelas 3 funções, e reduziu muito o valor do seu carro, e acabou fazendo com que o carro chegasse no mercado, não mais barato, mas com melhor qualidade. Compreende onde está o negócio? Não quer dizer que eu diminuo os custos do meu processo, que eu preciso vender mais barato. Não, eu tenho que vender para aquilo que o mercado aceita pagar. Então, é uma forma de aprendizado, né? Eu fico nervoso quando algum cliente quer reduzir preço. Não que a redução de preço não seja também uma política, mas às vezes você tem coisas para agregar ao seu produto. Por isso que eu falo, a empresa que toma atitude mais, vamos reduzir custo, vamos reduzir preço para vender mais, para fazer o cliente satisfeito e tal, beleza, a gente pode fazer. Nós podemos fazer ele satisfeito dando algo melhor para ele. Você pode ver que nós temos veículos aí de 200, 300 mil reais que continuam vendendo, estão andando pela rua. Você olha o carro, nossa, carro de 200, 300 mil andando pela rua, porque tem quem compra, tem quem valoriza aquilo que está integrado. Então, quando nós falamos de novos caminhos hoje, como parte do pensamento da empresa, como parte do aprendizado da empresa, ele pressupõe realmente fazer coisas novas. E na velha escolha, o pensamento era: o pessoal do topo pensa e o resto do pessoal age. Esse era o ditado, ou seja, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí as pessoas faziam isso para quê? Para ficar 30, 35 anos no emprego, ganhar sua aposentadoria, e hoje isso não existe mais. Eu tenho uma péssima notícia para dar para quem estiver esperando a aposentadoria do INSS. Ela vai acabar algum dia. Assim como a relação de emprego, que já foi difundida na década de 90, eu lembro de um artigo que tinha da revista Exame, em 1995, que trazia o executivo ocasional. Depois desta reportagem, eu decidi na minha vida que eu não seria mais empregado, que eu seria prestador de serviço, que eu seria consultor, que eu teria minha empresa, que eu teria uma relação de trabalho diferente,
com as empresas, por entrega. Então, hoje eu faço um contrato para uma determinada entrega. E é isso realmente. Então, o pessoal sempre dizia, essa divisão funcionou muito bem enquanto as pessoas estavam dirigindo. E o topo estava aprendendo. No entanto, os altos executivos passaram a achar que já eram possuidores de todo o conhecimento, que não precisavam saber de mais nada. Nós tínhamos várias pessoas. Por exemplo, nós tivemos pessoas que chegaram a ser presidentes de empresa sem ter muito conhecimento, né? Muitas vezes até sem saber ler e escrever, né? E eles foram perdendo campo no mercado, né? Porque verificaram que somente o aprendizado e a reciclagem em grupo é que levava ao crescimento da empresa. Então hoje nós já estamos. Então você que está aí com a oportunidade de entrar no mercado de trabalho hoje, você não vai trabalhar 30 anos mais numa empresa. Muito provavelmente você vai trabalhar em mais de uma empresa ao mesmo tempo. É isso que este momento que nós estamos vivendo está trazendo, né? A oportunidade de você trabalhar em mais de uma empresa ao mesmo tempo. Também, aí qual que era a proposta? Sem o indivíduo não há organização. A organização não pode ser separada do indivíduo. Os indivíduos podem ser separados da organização. Então essa era a proposta. A proposta das organizações que aprende, ela não defende a criação de um novo modelo de gestão. Nós estamos cheios de modelos de gestão aí. Até eu mesmo já criei modelos de gestão e dei ideias aí. Na verdade, ela se baseia no resgate da premissa básica de que o aprendizado vem pela experiência. Aí nós entramos um pouco aí na questão da aprendizagem do adulto. A Carol Yescher é muito mais gabaritada para falar nisso. Talvez na live dela ela vai falar alguma coisa disso. Mas a aprendizagem da criança, ela está aberta para o novo. Então, tudo que você passa, ela vai captando. Tudo interessa a ela. Já no adulto, não. O adulto precisa ter motivações. O adulto precisa ter razões, né? Tem coisas que precisam levar a razão do adulto para ele querer. A pergunta, né, que nós já fizemos pesquisa sobre isso também, e a pergunta que sempre surge para o adulto é a seguinte: o que é que eu vou ganhar com isso? Essa é a pergunta que surge para o adulto. Então, nós, gestores, precisamos pensar nisso quando nós tratarmos de aprendizagem, tá? Vamos lá, pessoal, só mais 15 minutinhos, tá? Então, vamos correr um pouco, tá? E a busca de uma cultura que valoriza e promova a aprendizagem contínua, ela é uma realidade hoje. As empresas hoje querem pessoas que venham somar para isso, para que possam desenvolver todo esse sistema de aprendizagem dentro das empresas. Devido à crescente complexidade das operações e das empresas, o mercado está cada vez mais complexo mesmo. Faz necessário buscar essa aprendizagem. Então, se algum tempo atrás a aprendizagem ela era uma opção, hoje ela é obrigatoriedade. Hoje, se você não ir transformando a sua empresa numa organização que aprende entre eles, as pessoas aprendem entre eles, e não é uma coisa, faça isso, estão encarregados para aquilo, não. Todos dentro da organização. Quando fala todos, gente, não é só o topo, não é o meio, não é a operação. Então, todos, não é o estratégico, tático e operacional. Todos precisam estar integrados. As metas precisam ser desdobradas. As metas estratégicas são desdobradas para o nível tático, que são desdobradas para o nível operacional, e elas se intercalam, interagem, porque, afinal de contas, se vive sistemicamente, umas dependem das outras, ok? A aprendizagem, ela não é uma nova teoria, tá? O learning, né? Tanto é que, para quem trabalha com qualidade, existe lá o PDCA, que vem lá de planejamento, o do é fazer, o C checar e o A de agir. É o PDCA da qualidade que roda, é um sistema cíclico de solução de problemas, de implantação de projetos, de programas. Eles já estão mudando isso para PDCL, porque o A ele não é mais ação, ele já é aprendizado. Então o L de learning, de aprendizado, né? O learning, então, ele não é uma nova teoria de aprendizagem. Aliás, não é uma teoria. Ela é a aprendizagem constantemente abordada nos vários enfoques da área da administração, principalmente quando se fala de motivação e trabalho em equipe, liderança, cultura organizacional, administração participativa e até mesmo na didática do ensino. Hoje nós vemos, né, foi assunto da última coluna minha na Rádio Novo Tempo, na segunda-feira passada.
Se você quer ver essa coluna, ela está publicada lá no Facebook Doutor Vagas, que é uma página que eu administro no meu Facebook Evaldo Reinas. Você vai encontrar lá a página Doutor Vagas, você vai encontrar essa coluna que fala exatamente disso. As universidades, infelizmente, ainda preparam as pessoas para trabalhar em grandes empresas. Não trabalha a pessoa para ser empreendedor. Compreende? Então, assim, e o que muda, né? E o que me faz, inclusive, ser parceiro da Sejur? É porque exatamente o que eu vejo na Sejur é a filosofia de trabalhar com algo que sirva para ser praticado e não apenas para adquirir conhecimento para as pessoas. Não é só acadêmico, ele é aplicável no empreendedorismo. Então, se ela não tiver nisso, a didática de ensino precisa ser alterada. Nós precisamos revolucionar a nossa forma de ensino. O professor não é mais quem sabe tudo e os alunos estão lá para aprender, não. Gente, se nós estamos falando de aprendizagem organizacional, é todo mundo aprendendo junto. O professor não pode ser mais esse líder do passado que nós acabamos de falar. O professor tem que ser um cara ou uma mulher, né, que aprenda junto com a sua turma, o professor ou a professora. Né? Então nós estamos aqui para construir algo novo. E não é só para eu falar uma coisa e vocês, o Evaldo sabe tudo. Nada, eu não sei nada, gente. Cada vez que eu reforço aqui com vocês os aspectos sobre aprendizagem organizacional, eu medito muita coisa. Eu aprendo e refaço muita coisa na minha cabeça. Então, as organizações que não podem aprender, elas também não podem mudar. Tem empresas hoje que estão fechando, falindo. Não vou entrar no mérito da questão econômica do Covid-19, dessa crise. Mas eu conheço empresas que já não vinham bem. No Covid, então, acabou de matar. Sabe aquele negócio de pisar em cima? Já acabou, pisou em cima e pronto. Tá? Mas elas já fecharam, não foi por causa do Covid. Foi pela má administração que já vinha sendo feita antes. Empresas que vinham ali trocando títulos, cobrindo buraco, quebrando galho, não se importavam com qualidade, não se importavam em olhar o mercado e olhar para si. Essas não sobrevivem no tempo de crise. Mas muitas empresas não só sobrevivem, como também estão crescendo. As organizações que podem aprender, elas podem se transformar em novas empresas capazes de realizações ainda maiores. E quando eu falo isso, não é uma teoria, é olhar para as empresas. Olha para as empresas que você conhece, que estão crescendo, e o que você acha que elas estão fazendo. Pergunte lá para as pessoas, né, o que elas estão fazendo. Elas vão dizer para você. Tá? A evolução do aprendizado. Ela saiu da hierarquia tradicional, vertical e centralizadora, né? A alta direção move-se na direção do empoderamento, ou seja, de permitir que as pessoas tomem decisões, dando aos empregados responsabilidade. Então eu delego e permito que as pessoas tomem as suas decisões, mas elas também precisam levar a responsabilidade junto consigo. Ocorre quando os empregados têm uma visão geral e dispõem de todas as informações, formulam estratégias emergentes, são responsáveis pela satisfação do consumidor. Então as pessoas precisam entender que se eu estou lá, tem uma história interessante também de uma pessoa que foi numa empresa e chegou lá e a pessoa estava cuidando do jardim e a pessoa falou assim, o que você faz aqui? Ele falou, eu embelezo a entrada da empresa para os clientes, para os visitantes. Olha que coisa sensacional. Ele entendeu exatamente qual era a visão dessa empresa. Agora, quando perguntam para nós o que você faz na empresa, o que você diz? Eu faço contas a pagar. O que é isso? É olhar o cargo, não é olhar a sua função sistêmica dentro da empresa. Compreende? Que as organizações que aprendem precisam realmente ter isso. E quando eu tomo uma decisão, não é uma decisão só para corrigir o problema ou para agilizar um processo, não. É para satisfazer o meu cliente final. É isso que importa. A visão do cliente final não posso deixar. A liderança é o único meio no qual a empresa pode se transformar em uma organização que aprende. Então, quanto mais eu invisto na liderança das pessoas, mais eu formalizo o potencial das pessoas em estimular o aprendizado nas empresas. Os líderes assumem 3 papéis: a visão compartilhada, o processo estrutural da organização e a dedicação dos líderes aos outros e à visão da empresa. Então, aquilo que nós falamos que no passado era manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui nós já vemos que a liderança das empresas que aprendem, elas possuem uma visão compartilhada, é aquele que consegue a todo momento estar fazendo os outros verem o quanto é importante estar junto, o quanto é importante fazer as coisas
construírem juntos. O projeto estrutural da organização, ele precisa ser conhecido por todos e ser melhorado e ser desenvolvido. E a dedicação dos líderes aos outros, a visão da organização. Então, a visão de cada um. É extremamente importante que eu faça isso, tá? Por meio, então, do empoderamento, né, da liberdade que eu dou para as pessoas. Agora, eu preciso da liberdade para as pessoas decidirem. Mas tudo bem, eu preciso preparar, capacitar essas pessoas para decidirem. Então, tem todo um processo. Eu faço, você olha, você faz, eu olho, você faz, eu faço junto. Ela volta a isso, né? Eu faço, você olha, você faz, eu faço junto, você faz, eu olho, e aí você faz e eu avalio. São os 4 passos para nós ensinarmos o adulto como aprender, tá? Então, quais são algumas práticas adotadas aí com relação às pessoas? Tratar bem, dar segurança, dar bons salários, bons benefícios, compartilhar ganhos de produtividade e lucros, fornecer o senso de propriedade aos empregados. Eu vejo empresas dizendo assim, aqui o empregado tem que ter a cabeça de dono, mas eu não propicio o compartilhamento daquilo que um dono recebe, então eu não sou dono, né? Eu só sou dono. Para ser dono precisa ser completo, tá? E principalmente comprometer com a educação. Esse mês eu fiquei muito satisfeito que um dos clientes meus colocou lá, falou, nós estamos muito felizes, porque este mês de julho nós investimos 8 horas e meia de treinamento para cada pessoa dentro da empresa. Olha que coisa bacana! Praticamente um dia de treinamento para cada empregado durante um mês. Olha que coisa sensacional, né? Isso realmente faz uma grande diferença, né? As informações no aprendizado, no learning. As informações são fundamentais para identificar necessidades e resolver problemas. Uma organização que aprende, os líderes não controlam e nem dirigem as estratégias sozinhas. Existe a colaboração e precisa existir a colaboração de todos. As pessoas são estimuladas a tentar coisas novas e as falhas são aceitas. É interessante que hoje muitas empresas elas já fazem a participação das pessoas, ela estimula as pessoas a desenvolverem projetos. Quando a pessoa desenvolve um determinado projeto, ela vira sócia daquele projeto. Hoje, com a implantação da ISO da inovação, que é a 56002, tem esse projeto onde as pessoas tem essa prática onde as pessoas elas desenvolvem, sugerem um projeto e é feito um teste e se esse projeto dá resultado, essa pessoa entra de sócio no projeto, ou seja, ela recebe parte desse projeto. Você veja que na década de 90 nós fizemos isso na loja americana. A pessoa que dava a ideia, o resultado que adivinha dessa ideia dela, ela recebia um X% do valor do resultado que trazia essa ideia que ela deu. Olha que negócio impressionante, né? As pessoas são estimuladas a tentar, então, coisas novas. E as falhas, gente, elas vão acontecer. Elas são aceitas e, opa, o que aprendemos com essa falha? O que aprendemos com essa falha de forma a não permitir que isso aconteça mais, né? E a conclusão? Sem indivíduos não há organização. Gente, por mais que a coisa rode sozinha, por exemplo, hoje nós temos aí robôs, temos sistemas online que funcionam. Gente, mas pode ter certeza, por trás existem pessoas. Se as pessoas não estiverem olhando, até porque são pessoas também que usam a plataforma. E se as pessoas usam a plataforma, de alguma forma, tem como eu medir o comportamento dessas pessoas. Então eu posso aprender com o comportamento das pessoas. A organização não pode ser separada do indivíduo, mas o indivíduo pode ser separado da organização. Olha só. Então eu trato o indivíduo de forma individual, mas quando ele é inserido, ele vai atuar de alguma forma, quer eu queira ou não, dentro da organização. E é isso que nós devemos pensar. E isso, gente, não é difícil. Dá para treinar, dá para praticar, dá para acompanhar. O que precisa é você vender, entre aspas, né? Disseminar, não vou nem falar vender a ideia, disseminar e convencer as pessoas de que realmente isso é importante e de que isso traz um grande benefício para a empresa, tá? Então, as organizações que não podem aprender, não podem mudar. As organizações que podem aprender, elas podem transformar-se em novas entidades capazes de realizações maiores. Isso nós estamos falando da empresa, mas também pode ser da sua carreira, né? Existem oportunidades, e aí eu sempre falo porque eu já atuei em várias entidades universitárias, várias entidades acadêmicas. Por que eu escolhi a Sejur?
para estar atuando. Eu nunca trabalhei um ano, dois. Por que que eu estou com a Sejur? Porque a Sejur realmente, ela veio me preencher algo que está relacionado a esse tema, do qual eu sou apaixonado. Tanto é que a minha missão da minha empresa é despertar o saber pela troca de informações. E isso eu já defini há mais de 20 anos, inclusive quando eu era empregado. Que em 95 eu vi aquela reportagem, o executivo ocasional, e eu falei, um dia eu vou ser isso. Então eu vim me preparando para isso e descobri ao longo da minha vida que algo que me motivava era que despertar o saber através da troca de informações. E eu estou aqui gratuitamente passando essas informações para você. Se você ler o livro do Peter Senge, A Quinta Disciplina, ele vai te orientar a buscar as melhores práticas. E quais são as melhores práticas? São aquelas que dão certo para você. São aquelas que dão razão para você tomar as decisões na sua vida. Tá bom? Pessoal, nossa, muito bom falar com vocês aqui, tá? Temos mais 20 e poucos segundos aí, quero deixar um abraço. Gente, entra lá no canal do YouTube da Sejur, faz a sua inscrição lá para você receber lives que vão acontecer regularmente, tá? Obrigado pela sua presença. Também vai lá no canal Dicas de Qualidade lá do Evaldo Reinas, dá o seu like lá, faça a sua inscrição. Estamos aguardando vocês na próxima live, ok? Um forte abraço, sucesso e muito obrigado pela